Bom, na nossa entrevista de hoje falaremos com o professor Peter Sussner, que é professor do Departamento de Matemática Aplicada. Peter, eu falei com você dizendo que iríamos falar sobre redes neurais, e aí você me disse que você já estava trabalhando em outro assunto. Como que é essa história? Exatamente. Eu estou trabalhando, de fato, no que se chama Lattice Computing em inglês, computação em reticulados. De fato, a minha abordagem anterior em redes neurais se foca em redes neurais morfológicas, em aspas. Então, esses modelos também têm a ver com essa computação em reticulados. Então, quando eu falo de reticulados, estou falando em reticulados no sentido algébrico de Birkhoff, de um conjunto parcialmente ordenado, então que o ínfimo e o supremo existe para qualquer par de elementos dentro desse conjunto. Então, aí, se você olha na minha tese de doutorado, eu estava trabalhando lá com decomposições de matrizes na álgebra Minimax. A álgebra Minimax é uma álgebra de reticulados e essa decomposição eu usava lá para decompor chamados templates na álgebra de imagens, o que facilita a computação lá de certos algoritmos de processamento de imagens, adapta ao computador, acelera as computações, etc. Então, aí somente depois eu realizei que, aí talvez eu vou falar antes da álgebra de imagens, posso fazer uma conexão de redes neurais com álgebra de imagens, porque geralmente as redes neurais são modelos semilineares. A função de agregação é linear e depois vem uma função aí não linear, uma função limiar, sigmoide, etc. Mas na álgebra de imagens tem duas subálgebras, a álgebra linear e a álgebra não linear, que é uma álgebra de reticulados. Então, geralmente, aí na álgebra de imagens se formula redes neurais usando a álgebra linear. Mas aí a gente formulou redes neurais usando a álgebra não linear, a álgebra de reticulados. Por isso... Deixa eu te interromper para não ficar muito técnicos, né? Porque quem vê estas entrevistas não está tão por dentro da matemática da coisa. Vamos começar de outra maneira. Para que serve isso? Serve isso nesse caso é computação em reticulados. Computação em reticulados tem várias aplicações. Aí reticulados hoje em dia acontecem muito na teoria de conjuntos fuzzy, porque a classe dos conjuntos fuzzy forma um reticulado completo. Na morfologia matemática é o que está sendo aplicado intensamente em processamento de imagens, análise de conceitos formais, você pode analisar dados quaisquer com isso. Em inteligência computacional a gente usa álgebra e reticulados intensamente, de fato são nossas abordagens, e dentro dessas abordagens de inteligência computacionais a gente desenvolve essas chamadas redes neurais morfológicas. A sua principal área de aplicação seria inteligência computacional? É tanto inteligência computacional quanto processamento de imagens. Então, fale um pouco de inteligência computacional, como seria isso? Então, aí, obviamente, redes neurais são aplicados em inteligência computacional. Então, aí, a gente, dentro dessas redes neurais morfológicas, a gente trabalhou muito em memórias associativas morfológicas.
Com isso a gente consegue implementar sistemas baseados em regras. Então, a gente tem certas regras, geralmente são regras fuzzy, e a partir dessas regras a gente chega a conclusões. Então, essa abordagem pode ser aplicada em vários âmbitos. Por exemplo? Previsão, controle de máquinas, qualquer coisa, basicamente. Nós, em particular, aplicamos essa abordagem em previsão. Previsão de quê? Previsão de séries temporais. Por exemplo, a gente aplicou isso na previsão de vazão mensal de furnas. Recentemente, a gente está trabalhando com uma empresa que quer resolver um problema de estacionamento, quer saber quais vagas são livres num estacionamento grande. A gente também usou isso em séries aí na internet. Mackie Glass é uma série caótica na internet que é muito utilizado para comparar métodos de inteligência computacional. Então, eu poderia até entrar mais em detalhes técnicos, se quiser. Você disse que trabalhou na previsão de vazão de furnas, por exemplo. Sim. Como foi isso? Bom, de fato, esse problema chegou a nossas mãos através do Marcos, que era aluno do Fernando Gomide, e o Fernando Gomide teve esses dados à disponibilidade, acho que uma aluna dele, de fato. E então a gente está prevendo a vazão no ano que vem, a partir dos últimos 3 anos, do que me lembro. Então comparamos isso com outros métodos da literatura e recentemente a gente também, fora dessa abordagem de memórias associativas morfológicas fuzzy, a gente desenvolveu recentemente uma memória associativa morfológica fuzzy intervalar que está ligada com outros sistemas intervalares tipo 2 que são muito populares na engenharia e que têm muitas aplicações. Então, qualquer área de indústria, navios, trens, etc., controle de trens, controle de aviões, existem várias aplicações dessa abordagem. Então, se quiser, eu entro um pouco mais em detalhe técnico, porque intervalar e não só fuzzy, e porque tipo 2 e não só fuzzy. Nesse problema de vagas de estacionamento, como é que é isso? Bom, isso, de fato, no momento, esse é um problema relativamente simples, mas esse problema me lembrou de um outro problema que a gente tratou recentemente, que era um problema de processamento de imagens, que é um problema de classificação, sabe? Nesse caso aí, você quer classificar se o carro está estacionado na vaga ou se a vaga está livre. Então, aí o pessoal usa um sensor magnético, mas o sensor magnético é muito ruidoso e o problema, na primeira vista, parece muito fácil, na segunda vista não é tão fácil assim, mas aí o pessoal só usou um limiar para classificação, baseado num artigo de congresso que eles vieram e que trata do mesmo problema, e a gente tenta usar mais informações, porque aí tem uma certa diferença no sinal antes do carro entrar na vaga e depois que o carro está estacionado. A gente tenta incorporar mais informações sobre esse problema. Mas no momento a gente está usando uma abordagem clássica da literatura, mas como já mencionei, temos outras abordagens que a gente pode testar, inclusive uma outra abordagem
totalmente diferente, que é diferente na maneira de ativar as regras. Porque aí você pode armazenar as regras, depende como você vai armazenar as regras. Você pode armazenar as regras com conjuntores de I ou O, e você pode ativar as regras de maneira diferente. E a sua entrada pode ser o CRISP, sabe, um dado CRISP, ou você pode ter incerteza sobre a sua entrada, então você modela a entrada fuzzy. E daí tem outras abordagens aí de ativar as regras, que de fato eu já quis estudar com o Estevão, mas o Estevão agora trabalha muito com Lerso em equações diferenciais fuzzy. Então, dos meus alunos de mestrado agora está trabalhando nisso. E vocês desenvolveram um software para isso? Não, a gente só está na fase inicial aqui. Essa empresa entrou em contato conosco no mês passado, então a gente só está na fase inicial desse projeto. E infelizmente o meu aluno vai se formar logo, então está nas nuvens ainda. Pelo que eu vejo, você tem bastante demanda por parte de empresas para as coisas que você faz. Não, eu não tinha muita demanda de empresas, mas de fato tudo o que a gente faz é bastante aplicável, apesar do fato que nós somos matemáticos e nós, no primeiro lugar, cuidamos da matemática, cuidamos de desenvolver modelos. Agora, se a gente tem problemas práticos, dados de interesse para aplicar os nossos modelos, a gente está grato. Por isso eu até falei para a empresa, nós queremos só usar os dados para publicações. Fora disso, nós não estamos muito interessados em outras coisas, apesar do fato que um patente sempre seria bom. Não. Que problema prático você gostaria que viesse uma empresa te propor? Ou seja, digamos que você sonha que apareça uma empresa com um problema de algum tipo que você realmente deseje atacar. Que tipo de problema seria esse? Mário, eu tenho tantos problemas teóricos. Não, mas eu estou falando de sonhos, né? Sonhos? Não. Eu não sonhei com problemas práticos. Eu estou sonhando mais com bons alunos mesmo que conseguem entender do que estou falando e que conseguem capturar a importância desses modelos. Por exemplo, essa semana falei com um aluno e sugeri para ele de desenvolver um novo modelo de inteligência computacional que uma professora russa que trabalha na República Tcheca, que é muito importante, desenvolveu, é chamada Transformada Fuzzy, e eu recentemente escrevi um artigo sobre essa transformada no âmbito de reticulados e tem como desenvolver um modelo em semi-reticulados desse modelo, mas então isso tem várias aplicações. A professora, por exemplo, já me convidou de trabalhar com ela num problema de classificar joalheria. Se ela de fato trabalha com uma empresa e eles tentam classificar se uma joia está boa ou não, sabe? Aí eles vão, sei lá, fabricar a joia, mas às vezes tem defeitos. Então isso é um problema de processamento de imagem, de visão computacional. Mas ela trabalha, de fato, eu acho que ela não trabalha com isso usando a transformada fuzzy dela, ela trabalha com isso usando outros métodos. Mas às vezes o problema não se adapta muito bem a seus métodos. Nesse caso de estacionamento, a gente tem sorte porque a gente está trabalhando
com esses métodos de qualquer forma. Então isso também é um problema não tão difícil para capturar para nós. Agora, eu não posso dizer, aqui é um problema de aplicação de indústria que eu gostaria de tratar. De fato, qualquer problema de controle, previsão, onde você tem incerteza nos dados, poderia ser modelado usando a nossa abordagem de inteligência computacional. Então, sabe, qualquer problema que, por exemplo, o pessoal trata hoje em dia com sistemas fase tipo 2, nós podemos atacar. Então, aí existem inúmeros problemas disso. E eu acho que a gente consegue, eu acredito que a gente ia conseguir até resultados melhores. Quando você fala nós, a quem está se referindo? Quem é seu time neste momento? Bom, nessa abordagem, por exemplo, de memórias fase morfológicas intervalares, quem trabalha comigo nisso é o meu aluno doutoral Thiago Schuster. Então, ele sabe sobre os problemas, ele sabe implementar essa abordagem e ele sabe resolver os detalhes dessa abordagem. E a gente também está trabalhando numa abordagem que trabalha com dados complexos. Então, isso também é interessante para a previsão de dados de séries temporais, eu acho. Se isso vai dar certo, eu não sei ainda. A gente falou sobre isso de novo ontem, mas eu tenho também outros alunos que trabalham outros assuntos. De fato, eu propus ao meu outro aluno de doutorado, o David, de trabalhar com essas memórias associativas complexas, mas ele não conseguiu avançar esse assunto, então pensei e abandonou essa área de pesquisa. Então comecei a desenvolver uma abordagem mesmo. Se vai dar certo é um outro caso. A gente nunca sabe se vai dar certo. Mas aí o Davi trabalha comigo, fora disso o Majid é meu aluno de doutorado do Paquistão. Ele trabalha com morfologia matemática em semi-reticulados e também com memórias associativas em semi-reticulados, para os quais eu queria ainda encontrar boas aplicações. Então, mas os problemas têm que ser adaptados a essas memórias. Então, é difícil encontrar problemas para os quais essa memória tem as qualidades desejáveis. Aí fora disso tem uma aluna de doutorado do Peru, mas ela somente está começando. Ela vai trabalhar com problemas de processamento de imagens, usando certas ordens parciais, uma ordem parcial da literatura, que se chama ordem parcial admissível. Tem o Renato, que trabalha nesse problema de estacionamento, mas aí trabalha em geral sobre abordagens de sistemas de inferência fuzzy. Então, basicamente sou eu e os meus alunos, e fora disso tenho bons contatos aí com alguns pesquisadores importantes internacionais, tais que a própria Irina Perfilieva. Eu já trabalhei com o Jerry Mendel, que é basicamente o papa lá desses sistemas fase tipo 2. Tenho contatos com Manuel Granha, que nos providenciou com um problema de robótica, e às vezes estou recebendo artigos para revisar em robótica, mas eu não sou especialista em robótica. Quem gerou essas
imagens, esse vídeo é o Manuel Gran e a equipe dele. E então, o que você acha da formação de nossos alunos? Você teria alguma coisa a melhorar, a sugerir? Eles têm a formação adequada para trabalhar com você? Eu sou da opinião que qualquer aluno com uma boa formação matemática e inteligente e criativo pode trabalhar comigo. Então, em termos de formação, eu não acho que muitas disciplinas sejam muito desejáveis. Eu concordo plenamente com a abordagem da Sandra, que recentemente reduziu o número de disciplinas que os nossos alunos têm que fazer. Então, os nossos alunos, de fato, se você olha bem, têm que competir internacionalmente. Cada vez que a gente submete um artigo, a gente tem que competir no âmbito internacional. E eu acredito que a matemática aplicada está se desenvolvendo, e cada vez mais a gente precisa de conhecimento interdisciplinar. Para mim não faz muito sentido de classificar, sabe? Essa classificação entre matemático, computeiro, engenheiro é fuzzy. Então tem muitos problemas na engenharia que são puramente matemáticos. Então eu acho bom se nossos alunos podem também olhar por fora e se eles podem tem tempo suficiente de adquirir conhecimento através de artigos. Então, eu acredito que o que é necessário são essas coisas. O pessoal tem que ter motivação, tem que ser inteligente e criativo. Então, muito difícil de encontrar esse tipo de alunos de qualquer forma. Mas eu acredito que as nossas, sabe, que não faz muito sentido para bons alunos de perder muito tempo com aulas, porque se o aluno é bom, ele vai conseguir mexer com a matemática. Peter, muito obrigado. Desejamos muita sorte na sua carreira e muitas pesquisas bem-sucedidas. Obrigado.